Bom, então na parte anterior estava falando justamente sobre esse processo de racionalização do processo artístico, né? Então, antes, a arte era entendida como uma inspiração, como um momento de prazer. Aqui, como ela passa a ser também um produto, como há pessoas que consomem arte, ela e também não só por isso, né? Eu acho que não, principalmente não só por isso. A gente está falando que ela passa por esse processo de racionalização porque a gente está em um momento histórico em que a razão passa a ser muito importante, né? A ciência, a razão é muito importante e isso vai se espelhar nas artes. Então, tudo é muito controlado, tudo tem muita regra, tudo é muito estudado, muito investigado. E isso acontece também nas artes. Uma outra coisa que é interessante chamar a atenção é que nesse momento as questões as relações de trabalho passam a mudar. Isso também é destacado no livro de vocês na página 28, que passa a ter, e eles vão falar que passa a ter corporações de ofícios, que é quando tem um mestre, passa a ter uma hierarquia entre mestre e aprendizes. Isso também ocorre na arte, então sempre tinham um mestre e os seus aprendizes. Isso e eles organizavam a etapa da produção de uma obra em as etapas de produção de uma obra e normalmente cada um pegava uma etapa, às vezes era feita uma grande parte pelo mestre, finalizada pelo aprendiz ou vice-versa, né? Bom, e uma outra coisa importante a dizer é que todo esse período do Renascimento, ele vai se dar, o berço do Renascimento aconteceu na Itália, especialmente nessa cidade aqui, que é a cidade de Florença, na Itália. Então aqui começa-se, no Renascimento, começam-se a surgir grandes cidades, não eram mais pequenos burgos, eram grandes cidades, né? E a sociedade passava a se organizar como uma camada principal, que era a burguesia. A gente estava num sistema de monarquia absoluta, tinha um rei, mas a burguesia, que era a camada principal, dentro dessa burguesia tinha os artistas e os mecenas, né? Os artistas também eram partes importantes da sociedade, eles ocupavam um espaço ali, porque eles que produziam essas obras para os mecenas que eram os compradores dessas obras. E tinham outras camadas também, a gente está falando aqui do que é importante para a gente entender o aspecto literário do classicismo. Bom, ali a gente está falando do renascimento de forma geral, mas aí a gente vamos especificar isso para o renascimento científico. Lembra que eu falei que por conta das grandes navegações e por conta desse novo pensamento filosófico, que é a razão como centro, o homem como centro de tudo, a ciência evolui muito. Antes, lá na Idade Média, tem, como a gente falou, é até chamado, a Idade Média é até chamado por alguns historiadores de 1000 anos de escuridão, justamente porque, pelo fato de se colocar Deus como razão de tudo, a ciência ficou muito parada durante a Idade Média. Um exemplo disso é que não se podia abrir os corpos humanos porque acreditava que era pecado. Então, por 1000 anos mais ou menos, a anatomia não foi estudada praticamente, né? Tem alguns filmes que mostram isso muito bem. Aqui, não, aqui é o boom, ó, todo mundo estudando, tentando investigar, ver qual é a razão de tudo e vai. Dentre essas pessoas tinha Galileu Galilei, que é o considerado o pai da ciência moderna até hoje, né? Então a ciência galileana, hoje, muito recentemente, começa a ser um pouquinho questionada, mas ainda, principalmente nas áreas biológicas, matemáticas, é a ciência galileana que tem maior vigor.